Olá, hoje eu vou fazer uma meditação, compartilhar algo que eu já venho pensado há bastante tempo, que eu sei há bastante tempo, graças a uma amiga que me ensinou e me mostrou o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala para nós, que nos chamamos cristãos, por causa de Jesus Cristo. Então, se aqueles que se chamam cristãos é porque eles acreditam nesse livro aqui, na Bíblia, que é o livro que fala que é Jesus, né? Que é a verdade, que é Cristo, né? A palavra que se fez gente e habitou entre nós. Jesus Cristo. Então, para aqueles que se chamam cristãos, é porque eles acreditam nesse livro aqui. E esse livro aqui diz o seguinte, que aqueles que se chamam cristãos devem usar a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, a prática de súplicas, orações e intercessões por esses que são os governantes, os que se acham investidos de autoridade, não é só um momento em determinadas épocas ou apenas uns dias ou algumas semanas. Prática é aquilo que a gente faz todos os dias constantemente e por momentos não curtos. Por exemplo, um pianista, um violoncista, um flautista, um matemático, um físico, ele tem a prática de estudar, de praticar aquela atividade, um nadador, um atleta, um maratonista, ele pratica, né, a sua atividade por longas horas para que ele seja um exímio atleta, um exímio músico, né, um exímio pianista. Então é ali diariamente, por longos períodos, sucessivamente, por anos e anos e anos. É aquela prática, é aquela rotina diária. Então, os cristãos, eles são exortados, eles são ensinados, e aqui na Bíblia fala, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a seu discípulo Timóteo, que ele deveria usar a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, e aí ele lista, especialmente em favor dos governantes e dos que se acham investidos de autoridade. Então, quando a gente passa, especialmente de forma muito específica, esses dias, né, esses tempos aqui no Brasil, né, hoje é 24 de né, esse vídeo tá sendo enviado para você, está colocado aqui no meu canal, 24 de outubro de 2022. As eleições passaram, as eleições acabaram, o tempo de campanha e tudo acabou. Aí nós, Igreja de Jesus Cristo, vamos parar de orar, de se preocupar, de colocar Senhor, salva a nossa nação. Não, nós devemos continuar essa prática em favor dos governantes e de todos os que se acham investidos de autoridade, seja na esfera eclesiástica, em termos de igreja, seja em esfera de trabalho, de empresa, autoridades que estão acima de nós, seja o nosso chefe, nosso gerente, seja o coordenador, o diretor, a diretoria, o conselho diretivo, ou sejam prefeitos, governadores, seja em termos em nível legislativo, em nível judiciário, ou em nível civil, em nível policial, em nível militar, em nível de forças armadas, são autoridades, estão investidos de autoridade, e aí ainda vem na sequência dos versículos no capítulo 2 de 1 Timóteo, e isto é bom e aceitável diante do nosso Senhor, do nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade? É Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
E primeira carta de Pedro, também, a igreja, ele afirma que é Jesus, é Deus que institui autoridades, que todas as autoridades são instituídas por Deus, enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Também no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, está ali a partir do verso 11, que nós, como peregrinos e forasteiros que somos aqui neste mundo, nós não somos deste mundo, isso aqui é passageiro para nós. Nós devemos abster de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que faz guerra contra a nossa alma, contra o Espírito Santo de Deus em nós, mantendo nosso procedimento exemplar no meio daqueles que não são cristãos, para que naquilo que porventura eles falem mal contra nós, eles observem as nossas boas obras, o nosso bom proceder e glorifiquem o nosso Deus no dia que Jesus voltar. E aí a gente também recebe a exortação de Pedro na carta dele. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, da mesma forma como Paulo ensinou, como para o Senhor. Quer seja ao governador como soberano, quer às autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, na verdade, tudo que a gente deve fazer é de forma constante, diária, não só em determinados períodos. Agora que a eleição passou, nós devemos o quê? Continuar orando pelos que estão instituídos de autoridade, porque é instituído de autoridade por Deus. E Deus quer que nós usemos a prática de súplica por eles. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.